boa noite. Boa noite a todos. Vamos para mais uma live. Oi, Mi, tá tudo certo o som? Tá dando para me ouvir bem? Tá boa a iluminação? A gente vai mais para mais uma live, né? Hoje a gente vai falar sobre o que a gente está disposta a fazer para ser feliz, o que a gente está disposta realmente para fazer ser feliz. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão nossa com essa busca pela felicidade, que a gente acha que é a felicidade e como a gente tem dificuldade de muitas vezes abandonar exatamente aquilo que nos deixa doente. Tem uma musiquinha aqui no fundo que eu deixei hoje. Hoje eu vou deixar essa musiquinha aqui no fundo para ir me inspirando aqui a trazer para vocês da melhor forma possível que eu posso. Oi, amiga, boa noite, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Fica aqui com a gente hoje. Vamos então começar a nossa live. Vou convidar as pessoas que estão aqui para enviar. Aqui tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Esse aviãozinho aqui, como se fosse um aviãozinho de papel. Envia para pelo menos 5 pessoas que você acredita que não consegue alcançar algum objetivo ou não consegue se sentir feliz consigo mesmo por conta de algum padrão, por conta de alguma coisa que não tá fazendo essa pessoa feliz. Ou seja, todos nós, né? Todos nós temos um pouquinho disso, que faz parte da vida. Vou explicar sobre isso também, tá? Então, envia aí para pelo menos 5 pessoas que você acredita e fala assim: vamos ver essa live aqui junto comigo, vamos desconstruir umas ideias, vamos criar novas ideias, né, pra gente poder sentir um pouco mais de paz na nossa vida e ter uma visão que faça com que a gente tenha uma qualidade de vida aí maior, certo? Então, recapitulando o que eu estava falando aqui, a gente vai falar sobre o que a gente está disposto a fazer para ser feliz. Vou falar também sobre o que é essa felicidade. Vamos lá. A nossa construção de felicidade, ela vem de acordo com as interpretações que a gente vai dando desde sempre. A gente já entende o que é felicidade já desde muito pequenininho, né? Coisas que nos dão prazer, a gente entende como sendo algo seguro, algo bom, né, pra gente, e a gente coloca aquilo naquele pacotinho de felicidade. Isso aqui é felicidade, isso daqui não é. Isso daqui sim, isso aqui é ótimo, isso aqui me faz me sentir muito bem. Então, vou colocar aqui nesse pacotinho de felicidade. Só que o que acontece? A gente fica olhando só para esse pacotinho de felicidade e quando vai para a vida, começa a observar que tem outras possibilidades. Esse pacotinho de informação que a gente disse que era a felicidade, ela não vai ser sempre assim. Por quê? Porque a vida é múltipla. A vida vai se apresentar de várias formas pra gente. E quando a gente fica olhando só para um lado, a tendência é que apresente-se pra gente durante a nossa vida o outro lado da moeda também, tá? Então, a nossa visão infantil lá na nossa construção do que é felicidade na nossa infância, ela não vai ser 100% assim o tempo todo. Podem ser coisas gerais para todo mundo. Por exemplo, a gente acredita que ser feliz é ter uma saúde jóia. A gente acredita que ser feliz é ter um equilíbrio financeiro. Que ser feliz é ter um relacionamento saudável. Todos nós queremos essas coisas boas. Mas cada um de nós entende um relacionamento saudável de uma forma. Cada um de nós entende equilíbrio financeiro de uma forma. E essa construção que a gente vai tendo, né, na mente consciente e inconsciente, elas podem trazer alguns problemas na nossa vida. Fazendo com que a gente sinta culpa, frustração, raiva, né? E vem tantos avalanches de sentimentos ali dentro de nós. Então a pergunta que eu fiz é: o que será que a gente está realmente disposto a fazer, disposta, né? Coloque aí de acordo com o seu gênero, com o que você se identifica, a fazer para conquistar isso que você acredita que é felicidade. O que você está disposto a fazer para ter um relacionamento saudável? Você está disposto a ir lá atrás e entender que você não tem que se meter no relacionamento dos seus pais? Que você não tem que se meter no casamento dos seus pais? Que você não tem que dizer para eles como é que eles têm que se comportar dentro de um casamento lá atrás, lá na sua infância, lá para tua criança? Não só pro teu adulto hoje, mas lá pra tua criança. Você tá disposto a acolher a tua criança que tá ali atrás ferida, que sente que o pai abandonou, que sente que a mãe rejeitou ou qualquer coisa do tipo, e dizer pra ela assim: seus pais fizeram o melhor que eles podiam, vocês estão dispostos a abandonar, a se desfazer da mágoa
do ressentimento para poder seguir a sua vida? Porque na live passada, quem assistiu a live passada vai entender muito isso que eu tô falando aqui. Tem que ter uma coerência. Não adianta você querer ter um relacionamento saudável se você lá atrás julgou completamente, interpretou a forma com que seus pais se relacionavam. Porque os seus pais, né, as pessoas que te criaram, elas são portas de entrada de interpretações para que a gente possa viver a nossa vida. O que significa ser porta de entrada? Significa que através do que a gente interpreta dessas relações é que a gente vai dizer o que é certo e errado, o que é bom ou mal. Hoje as meninas da aula, né, se vocês não sabem, eu estou fazendo aulas gratuitas com as meninas, serão 4 aulas, a gente está indo para a segunda aula, eu vou falar sobre isso com elas, eu vou falar sobre essa questão nossa em relação à ancestralidade, para depois entrar no tema pai e mãe. A gente está desconstruindo isso, né? Elas fizeram a primeira aula semana passada, que foi assim, misericórdia, né? Foi surreal. Vieram dei várias informações ali para elas e foi desconstruindo essas ideias de crenças espirituais. Hoje a gente vai falar sobre questão de ancestralidade. Então, como é importante isso para nossa vida? E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui também é que essas questões nossas de abandonar essas coisas que nos travam emocionalmente, o que significa abandonar? O que essa doida aqui tá querendo dizer com abandonar? Significa falar assim, eu não me importo não, tá? Aquela dor que eu tive lá atrás porque você me abusou, aquela dor que eu tive lá atrás porque você me abandonou, ela é mentira. Ela é mentira porque eu quero seguir minha vida. Não. Significa ressignificar. O que é ressignificar? É ter uma nova visão de mundo. É dar um novo significado ali pra coisa. Não significa que a sua dor é menor, não significa que a sua dor é melhor ou pior que outra pessoa. Significa dar um novo significado pra isso. O que é dar um novo significado? É pegar esse fato, porque não tem como a gente mudar o fato, e jogar fora todas as interpretações que trazem entulho, que é lixo emocional pra gente, que traz culpa, que traz raiva, e trazer a sensação de poder pessoal pra gente e deixar com o outro que é do outro. Será que a gente tá pronto pra fazer isso? Pega uma situação aí na sua vida que você vê que não tá andando. No trabalho, relacionamento, vida sexual, qualquer coisa do tipo. Pega qualquer área aí que você sente que tá um pouco travada na sua vida. Você tá disposta a olhar pra trás? Por exemplo, relacionamento. Você tá disposto a olhar pra relacionamentos passados e falar assim, eu abro mão das ideias de julgamentos que eu dou sobre você e sobre do que aconteceu porque eu quero ter paz no meu relacionamento hoje, no meu relacionamento futuro? Vocês estão dispostos a fazer isso? Ou vocês querem contar a história da mágoa? Porque você me fez isso, porque fulano me fez aquilo, porque isso. Será que a gente realmente está disposto? Porque eu vou dizer pra vocês, esse entulho tá aí dentro de você. E essa história que você fica se contando é a mesma história que te impede de buscar esse relacionamento saudável que você quer sentir. Então, quando eu pergunto pra alguém, quanto você tá disposto a se desfazer disso, a pessoa fala assim, 100%. Nossa, eu quero muito me desfazer disso. Aí quando eu falo pra ela, então você tem que abandonar pra você se modificar, né, bem entre aspas, pra você se curar, né, bem entre aspas essa palavra, tá? Pra você se curar, você precisa abandonar o que você tá doente, o que tá te fazendo ficar doente. Inclusive essa frase, ela é de Hipócrates. Quando você for curar alguém, pergunta se essa pessoa está disposta a se desfazer, acho que é isso, a se desfazer daquilo que a faz ficar doente, das coisas que a faz ficar doente. Então, olha só que interessante essa perspectiva. Tira essa questão de quando você vai curar o outro e coloca pra quando eu vou me curar. Curar entre aspas, tá, gente? Transformar, transmutar, ressignificar, abandonar, enfim, tudo isso, tudo que inclui essa palavra. Então, coloca ali dentro de você isso e observa se você está disposta a abandonar. Talvez uma amizade que já não te faz bem, que te coloca para baixo, uma pessoa que sempre tá dando risada das coisas que você conquista. Será que não é hora de eu falar para essa pessoa, olha, muito obrigada até aqui, mas eu acho que eu quero pessoas que estejam comigo, que me elevem, que façam mais sentido para minha vida. Será mesmo que eu preciso disso? Não é desmerecer o outro,
Mas é simplesmente olhar pra mim e falar, não faz mais sentido pra minha vida. Será que a gente tá afim de arcar com as consequências dessa atitude? Ai, mas vocês são amigos há anos. Ai, mas essa pessoa viu isso. Ah, mas essa pessoa sabe disso. Mas será que você tá disposto a simplesmente abandonar esses conceitos sociais que dizem que a gente tem que ser, que tem que fazer, que tem que casar até os 25, que tem que ter filho até, sei lá, quantos não tem? 26 anos, que tem que ser rico até os 30. Será que a gente está disposto a jogar tudo isso no lixo e viver em paz a nossa vida? E a gente entra num outro ponto dessa live. Porque muitas vezes, vai pensando no que vocês estão, que vocês olharam para esse tema e vocês falaram, é para mim esse tema. Pensa aí nas problemáticas do seu dia a dia, nas confusões, nos desconfortos que vocês têm e começa a observar isso que eu vou dizer agora para vocês. Será que aquilo que você está buscando para sua vida, que você diz que se você tiver aquilo você vai ser feliz porque você construiu isso na sua vida, será que você já não tem? Você fala, essa menina é louca. Não, eu quero ser milionária, eu não tenho isso. E o que uma pessoa milionária tem? Ela tem confiança? Ela tem poder sobre si mesma, sobre as suas decisões? Será que não é esse sentimento que você precisa cultivar e construir dentro de você? Porque, gente, o que tá fora, ele só é estimado por nós, provoca um desejo dentro de nós, se isso nos traz algum benefício emocional. Então você não quer o dinheiro, você não quer um relacionamento saudável, você não quer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você quer os benefícios que isso pode provocar dentro de si. Aí eu pergunto pra você, você está disposto a abandonar as ideias contrárias àquilo que faz você sentir o prazer em estar nessa situação, em ser tal coisa ou ter tal coisa? Começa a observar. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem o que é que eu tô falando aqui para vocês, tá? Então nós temos um ponto, que é, o que eu preciso me desfazer hoje da minha vida, que eu estou completamente apegada a essa situação e às vezes não consigo nem enxergar como ela tá provocando algum desconforto dentro de mim, né? Pra eu poder ser feliz, pra eu poder me sentir livre, pra eu poder me sentir em paz comigo mesma, em harmonia, enfim, são sentimentos bons, alegres com a minha vida. E o outro ponto é, por que eu não tô enxergando isso no meu dia a dia? Por que eu acho que essa felicidade ela tem que ser buscada como se ela fosse algo inatingível? Eu ando 2 metros, ela anda 2 metros. Eu ando 3, ela anda 3. Como se estivesse sempre distante de mim e nunca no aqui e no agora. Por que eu tô com a dificuldade de olhar que talvez exatamente o que está acontecendo aqui, no presente, é exatamente o perfeito e o maravilhoso? Porque, eu vou dizer pra vocês, já vou entregar aqui o negócio. Porque se a gente começa a olhar com esse olhar, a gente vai estar dizendo, muias pessoas não conseguem fazer isso porque elas vão ter que dizer lá atrás que tudo o que aconteceu, que trouxeram ela pra cá, inclusive as dores, os desconfortos, toda a bagagem emocional pesada, também foi perfeito e maravilhoso. E ninguém tá afim de fazer isso. Ninguém tá afim de dizer que aquela mãe que abandonou, aquele cara que traiu, sabe? Aquelas coiseiras todas que aconteceram também foi perfeito e maravilhoso, como tinha que ser. Porque era o melhor que podia acontecer. Ninguém tá afim de fazer isso. Tá todo mundo afim de apontar o dedo, de culpar o outro. E não de se autorresponsabilizar. Quando eu falo sobre autorresponsabilizar para se sentir feliz, não significa que você tá pegando as responsabilidades do outro. Eu disse autorresponsabilidade. A sua parcela de atividade dentro de uma construção, de uma relação. Tá? O outro vai ter as consequências dele, porque é impossível que você sofra por outra pessoa, por outro ser. As consequências das atitudes dessa pessoa. A gente só vai ser... a gente só vai ter o apanhado de consequências daquilo que a gente mesmo faz. É impossível que seja pelo outro, tá? Ninguém sofre pelo outro, tá? Ainda que você queira fazer isso. Você vai estar sofrendo por uma escolha sua, tá? Por ou uma escolha, ou uma ideia que diz que se você passar por aquilo, por aquela pessoa, você vai estar sendo salvador, você vai estar se redimindo das suas coisas todas. Então, veja só, gente, quanta coisa durante toda a nossa vida a gente vai impossibilitando que a gente sinta o prazer de estar no aqui e no agora. Na live passada, eu contei pra vocês um padrão meu, né? E vou repetir ele sob uma nova perspectiva para poder encaixar nessa live aqui.
como uma única coisa, a gente consegue entender todo um jogo que vai acontecendo, né? Que é o que eu faço nos meus atendimentos, que agora eu tô aí que eu trouxe no Jogo da Vida para as meninas, estou trazendo aí nas aulas gratuitas também, que a gente aprofunda mais, né? Na semana passada a gente teve quase 2 horas aí de aula, quase 2 horas não, foi mais até acho que 2 horas de aula, onde a gente aprofundou bastante sobre o assunto espiritualidades, para desconstruir a base, porque nada adianta eu ir para uma vida buscando uma felicidade se eu tiver crenças que fazem com que eu sinta essa não felicidade, que são contrárias a isso, que não tem coerência, né? Que também foi um pouco do que eu falei pra live. A live foi uma preparação aí pra essa aula. Então, veja bem, vou contar essa história pra vocês. Todas as vezes, eu não tinha consciência disso, mas isso ficou mais consciente com o autoconhecimento, obviamente. Então, todas as vezes que eu conquistava alguma coisa que eu considerava ser algo de prosperidade, que eu considerava ser algo assim, puxa, nossa, olha só, eu consegui, nossa, eu tinha um sonho de realizar isso, eu queria muito fazer isso, todas as vezes que eu consegui, às vezes eram coisas pequenas, tá? Eu vou contar pra vocês das coisas grandes, das coisas pequenas. Logo depois, acontecia alguma coisa que eu sentia culpa por aquilo. Então, veja bem, vou contar 2 coisas. Uma viagem que eu fiz, eu queria muito fazer essa viagem, eu fiz essa viagem, e aí, num certo momento dessa viagem, passou uma pessoa que tava pedindo dinheiro e tudo mais. E o que aconteceu? O que eu senti ali? Eu senti culpa. Eu falei, caraca, eu gastei todo esse dinheiro aqui, não foi desse jeito, né? Mas não, eu não pensei nisso nesse momento, mas hoje, tentando entender por que eu senti aquela culpa naquele momento, hoje eu entendo o padrão todo. Eu senti assim, que é como se eu tivesse... São 2 coisas que vieram. Eu tivesse tirando dessa pessoa, porque como eu sentia naquele momento que eu tinha mais que ela, materialmente dizendo, eu tava tirando isso dela, sendo que se eu tivesse repartido isso, ela teria um pouco mais. Olha, vai vendo a ideia. Ela teria um pouco mais, então eu senti culpa por eu estar usufruindo de algo que talvez aquela pessoa não vá usufruir. Então eu me senti naquele momento como se fosse injusta. Então o que me trouxe isso? Culpa. Esse processo de culpa ali dentro de mim. E isso foi uma coisa que eu considero ser uma conquista minha, que eu considerava ser grande e tal, beleza, eu consegui aquilo. E uma outra coisa foi um dia que eu tava na minha manicure e eu comprei um doce. Eu comprei um doce pelo WhatsApp, numa confeitaria. Comprei, fiquei super feliz com o doce que eu comprei, não sei o que, não vi a hora de ir lá buscar ele. A hora que eu tava saindo, na lateral, assim, na esquina, tinha esses lixões, assim, grandes. E tinham 3 pessoas, que eu acredito ser o pai, a mãe e o filho, né? Que eram 2 senhores e um cara de idade média. Comendo ou pegando coisas ali, colocando na sacola do lixo. E eu senti uma culpa danada. Porque eu ia gastar um valor naquele doce, sendo que talvez aquele valor pudesse ser um prato de refeição daquelas pessoas. Aí, nesse momento, eu tive essa consciência. Eu falei, caramba, todas as vezes que eu tô me sentindo muito bem com uma conquista minha, que envolve dinheiro, que envolve uma compra, que envolve uma satisfação minha, um prazer, eu vejo essas pessoas e eu sinto culpa. Eu sinto que eu não deveria estar fazendo isso, que eu tô sendo injusta, que eu tô tirando delas. E um monte de sentimentos que vinham em cima dessa culpa, dessa emoção, né? Sentimentos que como se eles nascessem dessa culpa, né? E aí, eu senti isso tudo. O que eu comecei a fazer, então? Eu falei, eu preciso me sentir feliz com aquilo que eu conquisto, porque é justo comigo. Eu preciso me sentir feliz com aquilo que eu conquisto, sem precisar achar que eu tô tirando algo de alguém. Isso não me dá... é como se a gente achasse, né? E essa ideia que eu tinha, é que eu não tava ajudando essas pessoas. E o que começava a acontecer? Quando eu parava no farol e alguém me pedia dinheiro, quando aparecia alguém pedindo dinheiro, eu sempre dava isso, mas eu sentia culpa. Como se eu tivesse muito e essa pessoa tivesse pouco. Então, eu tenho que fazer trazer a frase pra mim. Se eu quero prosperar financeiramente, se eu quero conquistar as minhas coisas materiais, espirituais, enfim, se eu quero me proporcionar o prazer, um bem-estar na minha vida, um conforto na minha vida, então eu tenho que me desapegar das ideias que estão fazendo com que eu sempre sinta essa culpa. Porque essa culpa, ela tá persistindo dentro de mim. Essa culpa tá rodando lá no meu inconsciente. Porque, como eu disse pra vocês, eu não tinha essa consciência antes. Acontecia e eu nem percebia esse padrão acontecendo. Com o autoconhecimento, isso ficou assim,
muito evidente pra mim. Até eu, nessa última vez que eu vi essas pessoas lá no lixo e tudo mais. Gente, teve uma vez, né, que nesse processo que eu tava ficando mais consciente desse padrão, que eu fui no mercado e fiz uma compra, né, fiz no mercado, tava colocando minhas compras dentro do carro. Quando eu olhei assim, uma mulher estacionou e ela tinha um olhar, olha isso, eu identifiquei, não disse que ela é isso, eu identifiquei, eu interpretei assim. Eu olhei pra aquele olhar e eu senti aquele olhar como se ela estivesse olhando pra mim e falando assim, talvez eu não consiga comprar tudo isso. Eu senti uma pena dessa moça, eu senti uma dó dessa moça. E falei, nossa, sabe que eu olhei assim pra aquelas coisas que eu comprei e falei, nossa, eu tô sendo, será que eu preciso de tudo isso mesmo? Senti uma culpa danada com aquilo. Então, eu precisava ressignificar isso dentro de mim. Eu precisava desfazer a ideia que dizia que eu tava tirando dessas pessoas. E que eu tava vendo com um olhar de arrogância em cima delas. Vocês entendem essa arrogância? Porque é uma arrogância eu achar que o outro não tem dignidade pra viver a vida dele. É uma arrogância eu achar que eu sou maior que essas pessoas por conta das minhas conquistas materiais. E uma arrogância de achar que essa pessoa é menor ou menos feliz do que eu. Eu tive que desconstruir isso tudo. Porque o que a sociedade diz que a gente tem que fazer? A gente tem que dar, que ofertar. Tô dizendo que é errado? Ajudar? Não estou dizendo, continuo ajudando as pessoas e tudo mais. Mas eu já não sinto mais culpa. Que olhar que eu tive que ter para essas pessoas? Qual foi a felicidade que eu tive que buscar ali? A felicidade de olhar para outra pessoa e ver nela dignidade. Olhar para ela e falar, como eu posso te ajudar? Se ela quiser ajuda. Não é a frase que eu disse pra vocês? Antes de você curar alguém, transforma isso em ajuda. Tira a palavra cura e coloca ajuda. Antes de ajudar alguém, pergunta se ela quer ser ajudada. Pergunta se ela tá disposta a ser ajudada. Às vezes ela nem quer. Vocês entenderam isso tudo? Uma coisa que eu trouxe pra vocês, eu tive que me desfazer do quê? Da ideia da arrogância, de eu ser maior que as pessoas. Eu tive que me igualar a elas. Da maneira espiritual dizendo, nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém por conta de uma condição social. É apenas uma condição social. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas podem olhar pra isso e julgar. E tudo bem, eu tenho que me desfazer disso também. Eu tenho que me desfazer do olhar da crítica das pessoas pra olhar o meu olhar e falar assim, nossa, você tá sentando em cima da cabeça dessas pessoas. Eu te dou o direito de achar isso. Eu te dou o direito de achar isso sobre mim e tá tudo bem. Porque eu sei o que se passa aqui dentro de mim. Eu sei muito bem o que se passa aqui dentro de mim. Eu não preciso ficar falando se eu ajudo ou se eu não ajudo as pessoas aqui. Não tenho essa vontade de falar sobre isso, né? Então, eu tenho que desconstruir dentro de mim o olhar que os outros podem ter em relação a mim. Porque nada mudou por fora. Eu continuo ajudando as pessoas. Agora, eu continuo ajudando com muito mais paz no meu coração. O que muda tudo. Tudo. Vocês acham que não muda nada? Muda tudo. Porque eu não me sinto na obrigação de fazer porque eu me sinto maior. Não, eu me sinto simplesmente em paz em ajudar o outro que está disposto a receber essa ajuda ou que pede essa ajuda da forma com que eu consiga. E eu me sinto igualada espiritualmente com essa pessoa. Eu não sinto que nós temos alguma diferença, eu sinto que ela tem dignidade. Eu não fico achando que eu tô diminuindo ela de alguma forma. Que poder é esse meu de diminuir alguém? Entende? Eu tenho que desconstruir muitas coisas sociais. Eu tenho que desconstruir muita coisa pra poder ter essa paz comigo mesma. Entenderam? Uma coisinha minha aí que a gente pode trazer tantas reflexões. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ficou alguma dúvida? Quando eu disse isso pra vocês, trouxe algum desconforto? Porque essas coisas podem às vezes trazer algum desconforto se a gente sentir isso dentro de nós. Dificilmente eu falo sobre coisas relacionadas a mim mesma, porque as pessoas podem ter uma interpretação. É uma live, é um recorte de alguma coisa. Não é toda a minha vida. Eu tô resumindo para poder trazer para vocês aqui uma visão. Quando eu conto casos para vocês aqui dos meus atendimentos, é um recorte. É um recorte, gente. E eu falo isso até num vídeo que foi postado na semana passada, retrasada, sobre recorte na rede social, né? Então, veja só. Vou trazer aqui um outro exemplo também do que a gente está disposto a deixar para trás. Tem um atendimento meu, né? Isso acontece com... Né? Já tive vários atendimentos com esse assunto, né?
de vida sexual. Então, me deu um sono louco. Simplesmente tô batendo cabeça de sono e eu estava ótima. Dá sono, claro que dá sono. Por quê? Seu inconsciente tá trocando a ideia. Tá me vendo falar de uma coisa que talvez você tenha dentro de si. Quando a gente tem sono, né, nesses processos energéticos e mudança de mundo, ou sono, ou a gente fica meio inquieto, começa a dar uns negócios, tem gente que começa a espirrar, tem gente que começa a ter sono, tem gente que começa a sentir uma dor de estômago, uma ânsia, alguma coisa ali, significa que tá ocorrendo um desprendimento de energia para mudar uma consciência que por muito tempo foi tida como confortável. Imagina, você tá lá, deitadão no sofá, aí alguém vira e fala, vai, levanta! Bora, levanta, vambora. Você fica, entendeu? Fica, nossa, o que tá acontecendo aqui? É a mesma coisa, esse processo, é mais ou menos isso. Não sei se vocês pegaram a metáfora aí. Mas é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece com o nosso processo do inconsciente. Ele fala, o que tá acontecendo? E tem que desprender uma energia para poder trocar essa visão de mundo, tá? Por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante. Tão e tão importante, porque a gente desconstrói uma visão pra gente poder viver em paz com aquilo que a gente acredita ser uma felicidade. E uma outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é encontrar essa felicidade no que a gente tem agora. Se eu fico achando que eu só vou ser feliz quando eu tiver uma quantia de dinheiro, né, já que eu tô falando de dinheiro aqui, uma quantia de dinheiro, com as coisas que eu tenho agora, eu não vou sentir prazer com elas. E eu vou estar sempre nessa manifestação de escassez. O que significa isso que eu tô querendo dizer? Que por mais que cheguem coisas a mim, eu falo, ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente, colocando, idealizando lá na frente algo que talvez nunca chegue pra mim. E aí? E será que eu não tenho que agora começar a observar aquilo que eu já tenho e me sentir bem com aquilo que eu tenho? Não significa que eu não tenha o objetivo, a vontade, o desejo de construir algo a mais, de ter algo diferente do que eu tenho. Você pode ter esse desejo, tá tudo bem. Será que não começa com a gente sentindo bem com o que a gente tem agora? Sentindo paz com o que a gente tem agora? Será que o grande aprendizado não é esse? Observa quantos movimentos você tem feito na sua vida, em uma busca incessante para ter algo, e esse algo nunca chega, e você fica completamente desgastado energeticamente, porque isso nunca chega. E talvez você não esteja olhando para agora. Por exemplo, você quer ter uma independência financeira. Vamos olhar para a sua dependência financeira e ver quais são os ganhos que você tem aqui. Buscar aqui as coisas que fazem você se sentir bem com você mesmo. Ainda que o seu objetivo, o seu sonho, a sua realização seja ser independente financeiramente. Tá? Vou contar uma coisa aqui pra vocês que acontece. A mulher me procura e diz, eu quero trabalhar, eu quero ter a minha independência financeira, a minha independência de escolha e tudo mais, mas meu marido acha que isso é uma grande besteira. Beleza. O que acontece? Eu vou falar pra ela, olha, né, a gente faz todo um processo lá energético, não sei o que, e ela descobre que pra ela, então fazer isso tudo, ela vai ter que desprender das ideias de que a mulher é submissa ao homem, de que a mulher que sai de casa é uma mulher que não valoriza a família. Ela vai ter que desprender de todas essas ideias ancestrais, genéticas, que foi construída, que foi afirmada por tanto tempo. E muitas vezes elas falam, eu estava feliz aqui, mas estava idealizando algo para ter uma motivação para ser feliz. E muitas me dizem, acho que eu tô bem, acho que não quero realmente sair de casa não, né? Tá bom onde eu tô. E muitas falam, ainda assim eu quero persistir, eu quero buscar essa felicidade que eu criei na minha cabeça de me sentir independente de alguma forma dentro dessa relação. Então, gente, para cada pessoa é de uma forma. Às vezes a gente fica idealizando alguma coisa, acreditando que assim nós vamos ser felizes, sem perceber as maravilhas que tem na situação atual. Ainda que se vier os desconfortos, joia você quiser sair desse desconforto. Mas será que o grande aprendizado não é você sentir paz onde você está aqui agora, para depois começar a entender se é realmente isso que você quer? Ou se você não está tendo as habilidades necessárias para reconhecer onde você está? Isso é uma coisa que acontece, né, nos meus atendimentos, de eu quero buscar alguma coisa e quando eu falo pra pessoa, tá, mas você vai ter que se desfazer disso? Tá, você vai ter que, sabe aquele relacionamento passado? Teve uma vez um atendimento que a pessoa, ela tava tendo muitos sonhos
com um ex. Muitos sonhos com um ex. E tava se sentindo incomodada, não sabia se mandava mensagem pra esse ex, tal. Fomos fazendo processos energéticos, não sei o quê. E ela se sentia ainda muito culpada naquela relação. Porque era uma relação que ela considerava ser boa, mas que ela quis terminar do nada porque ela quis fazer outras coisas da vida, né? Que não iam coincidir com aquele relacionamento naquele momento. E eu disse pra ela, né? E ela disse, meu relacionamento hoje tá uma merda, meu relacionamento hoje não sei o que, não sei o que. E eu disse pra ela, pra você poder seguir em paz, em relacionamento que for, você precisa tirar essa ideia de idealização de que o outro vai te fazer feliz. Aquilo deu piti assim nela. Ela falou, opa, peraí, eu vou ter que então me fazer feliz? Não é o fulano que vai me fazer feliz? Não é o meu relacionamento atual que vai me fazer feliz? Não, é a ideia que eu tenho sobre relacionamento. É a ideia que eu tenho sobre o outro, o papel do outro na minha vida. Mas isso começa comigo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma coisa? Tem a caixinha aqui. Aproveita a live pra perguntar, tá? Pra falar, olha, eu tenho uma situação assim, Li. Eu acho que felicidade pra mim é isso, mas eu não tô conseguindo isso. Eu lendo isso, eu posso te falar, mas será que não é isso? Mas será que não é aquilo? Eu posso te indicar aí alguma coisa, eu posso te ajudar de alguma forma, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tanto aqui nos comentários como na caixinha. Eu vou deixar aberta aí pra vocês perguntando enquanto eu vou falando, tá? Deixa eu ver se eu trouxe mais algumas coisas aqui. Eu falei tudo mesmo. Então é encontrar a paz no aqui, no agora. Quais visões de mundo eu tô disposto a queimar, a jogar fora, abandonar, sabe? Que já não faz mais sentido pra mim. Aqueles lugares pelos quais eu sempre volto. Então, por exemplo, tenho a dependência emocional de alguém. Então, todas as vezes que eu tô começando a ficar bem, eu sinto, que saudade daquela pessoa, e mando mensagem pra essa pessoa, e eu volto atrás ali naquele relacionamento que não era tão bom assim, não é tão saudável assim, que sempre acaba trazendo coisas. Eu sempre volto pra aquela coisa. Então, essa dependência emocional. Então, na hora de eu deixar isso, mas eu pergunto pra você, tá disposto a fazer isso? Se você olhar lá atrás, lá na sua infância, vai ter uma ideia que diz pra você que você precisa ter esse movimento. Que esse movimento é seguro por alguma forma, ainda que te traga dor hoje. Porque lá atrás não trazia, lá atrás era saudável pra você. Lá atrás era bom, era seguro. Mas hoje, com as novas consciências, já não é mais. Já não tem mais coerência isso. Então, é preciso trazer pra sua criança interior o que você hoje quer, pra ela entender que é seguro ter isso. E não pra ela afastar mais disso, de você. Tem 3 perguntas aqui, deixa eu ver. É a mesma pessoa. Li, e sobre atrair pessoas casadas? Eu só tenho atraído esse tipo de pessoa e eu fico me perguntando o que tá acontecendo. Porque as pessoas disponíveis, eu normalmente não tenho conexão alguma. É louco. Olha as palavras que você usou. Disponível, e as pessoas casadas não estão disponíveis. Veja se quando você tá ali, você entendeu de alguma forma que felicidade é isso, é procurar alguém que não está disponível. Talvez por conta da dificuldade, talvez por conta de ali eu não terei as responsabilidades de um relacionamento. Porque como essa pessoa é casada, ela tem essas responsabilidades de um relacionamento com essa pessoa. Não tem comigo. Comigo é coisa mais livre, é mais leve, é de vez em quando. Não tem as responsabilidades e possível, se você tiver essa ideia, de esse peso de relacionamento. Então, você vai pegar aqueles que estão indisponíveis. Pode ser, quando as pessoas trazem esses padrões assim, né, de sempre atrair pessoas casadas, né, e tudo mais, atrair isso, não se sente bem com uma pessoa que está ali disponível, pode ter uma ideia lá atrás, talvez de traição de mãe ou de pai, né, e ter um julgamento muito forte sobre isso, o julgamento tanto da mãe ou quanto do pai, ou dessa pessoa, essa terceira pessoa. Então vamos supor que o pai traiu a mãe, e você tem um julgamento ali sobre essa terceira pessoa, achando que essa pessoa, ela é a culpada, é o demônio encarnado na Terra. Então, outra coisa, o que acontece? Você entende aquilo com muita força. Lembra que eu falei lá no começo da live, que a gente coloca muita força num polo só, a vida vai fazer com que a gente entenda esse polo, muitas vezes colocando nessa posição. Talvez
talvez, estando nessa cadeira aí dessa pessoa, né? De falando assim, eu vou ser a outra, né? A outra pessoa, a terceira pessoa, eu vou entender os motivos que levou essa pessoa a fazer aquilo que ela fez. A vida tem disso. Ela vai nos colocar nas cadeiras onde a gente julga. Essa é uma possibilidade, é uma leitura. Eu não tô dizendo que é assim, teria que aprofundar muito mais. Você pode me respondendo aí pra ver se faz sentido ou não. Eu teria que entender mais sobre a sua relação com seus pais, enfim, tá? Ou talvez, uma outra coisa, é a sua criança se sentir atraída em relação ao amor do pai. Como se o pai estivesse tendo muito olhar para alguma outra coisa que não fosse você. Como você é mulher, então possivelmente isso pode acontecer, tá? Principalmente com a figura masculina. Você sentia que o pai era indisponível de alguma forma para você porque estava olhando para alguma outra coisa. E aquilo, nesse momento você entendeu que isso era amor. O amor é uma indisponibilidade. Então eu vou atrair e vou me sentir atraída, vou sentir desejo, vou sentir prazer com pessoas que estão indisponíveis, porque elas estão... Por que elas estão indisponíveis? Porque o olhar delas estão voltados para alguma outra coisa, né? Então, podem ser coisas aí, leituras que podem ser feitas com isso. Completamente. Meu pai traiu minha mãe e casou com essa madrasta. E eu odiava ela porque achava ele... Ela não terminou porque eu acho que não coube. Entenderam, gente? Entenderam? Uma leitura que eu fiz aqui, rapidinha. E ela disse que sim, aconteceu isso. Teve uma traição lá do pai, né? Eu não conheço, a pessoa não conhece a história. Foi só uma leitura e realmente pra ela fez sentido. Eu odiava ela porque achava ele um safado e julguei muito. Inclusive tive uma situação com ele na infância e não terminou ainda. Então, gente, olha só que interessante isso pra ela. Vocês querem perguntar, gente? Vão perguntando, né? Ela teve coragem de fazer as perguntas, então vão perguntando aí pra mim. Tá? Tô aqui, aproveita essa abertura que eu tô dando aí pra vocês. Ela respondeu aqui, deixa eu ver. Inclusive, tive uma situação com ele na infância e me trouxe abandono e julgamento. Entenderam? Que ela tá carregando essa dor porque ela disse lá atrás isso sim, isso não, isso nunca. E geralmente aquilo que a gente fala nunca. Pode ser que isso venha numa projeção de um relacionamento, de chefe, de esposa, de esposo, de relacionamento de filho, que possa aparecer ali, ou a gente se torna esse próprio julgamento que a gente deu, tá? Então veja que essa pessoa ali tirou a atenção dela. Essa madrasta aí, que acabou casando lá o pai depois, tirou a atenção dela. Ela tinha um pai ali, a idealização de um pai perfeito. E essa pessoa chega, tira essa atenção, e o que fica com ela? Esse julgamento de você tirou aquilo que pra mim era o meu pai, meu herói, meu qualquer coisa ali. Tá? Então ela vai na situação da vida por ter julgado essa situação com muita força, sem estar na... Gente, se vocês acham que essa leitura que eu fiz foi a primeira que eu fiz, hein? Essa leitura que eu fiz, ela não acontece muito nos meus atendimentos, tanto de homem quanto pra mulher, tá? De ter essa interpretação de como houve isso, eu julguei muito, isso me trouxe muita dor. A vida tá tentando te mostrar, equilibrar isso dentro de você, para que você solte esse julgamento dessa pessoa. Por que a vida faz isso? Para que você tenha equilíbrio, para que você siga em paz. Só que muitas vezes nesse processo há muita dor, porque a gente não tem conhecimento. Se a gente tem autoconhecimento sobre o que está acontecendo dentro de nós, a gente entende esse mecanismo e ao compreender esse mecanismo, começa a se desfazer então disso. A entender que acontece algo na minha vida por uma conta de um próprio julgamento, uma própria interação que eu tive com algum fato lá atrás e que eu dei para esse fato uma força, uma possibilidade. Eu me sentia abandonada e julgava, e sim, me sinto nessa cadeira de estar no lugar do outro. Ela disse, vou te colocar nessa cadeira para você entender. Coube aqui perfeitamente, estou aos prantos, veio um monte de coisa. Tá vendo, gente? Numa live aqui, por isso que eu falo pra vocês, envia pras pessoas, porque às vezes isso pode trazer muito benefício pra vocês, tá? E eu recomendo vocês assistirem essa live de novo.
Eu vou ter que encerrar porque eu tenho uma aula daqui a pouco pra dar. Mas gostaria de deixar aí pra vocês esse recado. Eu tô disposta a sair desse lugar onde me coloquei, que nem ela trouxe aqui pra gente. Tô disposta a simplesmente me colocar no lugar, porque assim, se ela se sentisse bem estando nessa posição de se relacionar com homem casado, tudo bem. Mas se ela trouxe isso, é porque ela não tá sentindo bem. Entende? Não tá sentindo bem, então por que você tá sentindo bem? Tamanho julgamento que você deu pra aquilo. Tá disposta a se desfazer desses julgamentos? Tá disposta a entender que você pode sim se sentir bem dentro de um relacionamento, se sentir próspera dentro desse relacionamento, se sentir saudável dentro desse relacionamento? Tá disposta a jogar tudo isso fora? Tá disposta a jogar o julgamento que deu pro pai, que deu pra mãe, o julgamento que deu pra si mesma, o julgamento que deu pra situação, o julgamento que deu pra essa terceira pessoa? Tá disposta a jogar fora e falar, cada um deu o que tinha pra dar e eu não tenho que me meter no casamento dos meus pais? Porque o que o meu pai faz de relacionamento afetivo não compete a mim. O que o pai faz na vida dele não é um problema meu. E eu não tenho que levar essa dor comigo a ponto de querer ser fiel ao meu pai, ou honrar o meu pai e tantas outras coisas que podem vir. Coloca isso na vida de vocês agora. Troca isso. Tira relacionamento afetivo, coloca dinheiro. Tira dinheiro, coloca relação sexual. Tira isso, coloca saúde. Qualquer tema que vocês quiserem na vida de vocês. Coloca o trabalho de vocês. Estou feliz no meu trabalho hoje. Não quero fazer uma transição de carreira. Qualquer coisa, profissional. Enfim, coloca aí. E aí vê esse jogo que está acontecendo. Onde está a sua insatisfação? E onde está o que você acredita que é felicidade? Está disposta a se desfazer dessas ideias de julgamentos que aconteceram lá atrás para que você possa seguir? Você está disposta a começar a olhar as maravilhas que o hoje tem para você e começar a sentir paz com o que você tem hoje para depois começar a modificar o que está fora? Porque se você ficar brigando com o que está acontecendo hoje, pode ser que isso nunca mude. E aí, você vai ficar brigando com você até quando? Porque você vai conviver com você até a promissória aqui acabar. Então não é melhor você conviver com você mesmo em paz? Tá? Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito a participação dessa pessoa aqui que estava assistindo a live e mandou aqui na caixinha pra mim, que isso ficou bem claro pra vocês, né? Eu consegui trazer então em relacionamento pra vocês, consegui trazer em dinheiro pra vocês, né? Que eu trouxe o meu mesmo aqui, um padrão aí que eu tinha e que isso me fazia me sentir muito mal comigo mesma. Vai ficar salva, Rô! Eu vou deixar salvo, eu sempre subo lá no YouTube, tá? Eu vou deixar salvo. Que foi muito interessante essa live. Quem assistiu e achou que alguma coisa que eu falei, opa, bateu aqui, quer assistir de novo, vai ficar salvo. Eu subo sempre lá no YouTube pra vocês. Ai, querida, eu também te admiro demais. E aí a gente se encontra então na semana que vem. Gente, fez sentido a live pra vocês? Fez sentido aquecer o coraçãozinho de vocês? Ou não destruir o coraçãozinho de vocês? Também faz parte. Deixa eu ver o que vocês vão falar aqui um pouquinho pra eu poder desligar aqui. Tô vendo o horário aqui. Também te amo, mãe. Obriguei a minha mãe até aqui hoje. Falei, você me assista hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Fez sentido? Então, gente, eu não vou conseguir fazer exercício com vocês, mas um exercício simples que a gente pode fazer, que é maravilhoso, é você observar para todos os lugares para os quais você sempre volta. Você sempre volta para a tua dor, você sempre volta para a culpa que você coloca no outro, você sempre volta para a sua escassez, você sempre volta para a tua raiva. Qual é o padrão repetitivo? Imagina uma fogueira na tua frente, bem alta. Não é nessas de festa junina, não. Uma bem alta, bem grandona. E você pega todo esse entulho e joga lá e fala, chega, chega, não quero, eu vou ter paz comigo mesmo. Eu vou ter paz comigo mesmo. Esse é o exercício que eu faço quando às vezes eu tô observando coisas acontecendo no meu dia a dia. Eu tô ali às vezes conversando com as pessoas, eu tô vendo a fogueira e já tô jogando as coisas ali. Não me pertence. Tá? Olha lá, a Thay tá na aula, ela foi que me ver daqui a pouco. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa live vai ficar salva. Queria aí passar a mensagem, acredito que eu tenha passado essa mensagem pra vocês, do que a gente tá realmente disposto, se a gente tá disposto a jogar a doença
entre aspas, vou acender essa fogueira agora. Joga fora, Fer! Ai, linda! Fer, joga fora as coisas que não prestam mais. Fala, chega esse medo que eu tenho de prosperar. Chega esse medo que eu tenho de ser feliz. Chega esse medo, chega essa culpa, chega essa raiva. Chega as ideias que eu dei sobre meu pai e minha mãe. Eles são livres, eles fazem o que eles quiserem. O casamento deles compete a eles. Eu não tenho mais que ficar no meio deles, ensinando eles como é que se faz. Joga esse trem fora. Fala, não me pertence, eu quero ser livre, eu quero ser feliz. Joia? Então é isso, gente. Um beijo, uma boa noite, um beijo no coração de vocês. E assista a live de novo se você sentiu que em algum ponto isso foi muito importante pra vocês. E vamos ser felizes. Essa felicidade genuína, não é a felicidade que a gente acredita que é, porque os outros disseram pra gente que tinha que ser desse jeito. É a felicidade que a gente realmente acha que é. Que quando a gente se conecta com o nosso coração é muito mais simples ser feliz. Quando a gente realmente se conecta com o nosso coração, é muito mais simples ser feliz. Muito mais. Não precisa ficar rebuscando as coisas, não. Quer rebuscar? Joia também, não tem problema nenhum. Mas é fácil ser feliz, é simples ser feliz e buscar essa felicidade dentro da gente. Se desfaça de todos os julgamentos, se desfaça daquilo que for possível você se desfazer dentro das suas possibilidades, com as ferramentas que você tem. E se desfaça também dessas ideias de que para ser feliz eu preciso eu preciso agora. Isso é agora, com o que eu tenho agora. Isso pode agregar pra mim. Muda, troca a visão, troca a forma de pensar. Pra te dar paz, passa a cabeça aí. Eu sou imã da prosperidade. Glória! Glória a Jesus! Eu sou imã da prosperidade, amém. Eu ouvi um amém? Então tá bom. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live.